Aí, já começou a gravar a aula, então, que eu quero colocar para vocês aí hoje é esta ficha resumo, que já está aparecendo aí para vocês. Nesta ficha resumo, ela vai falar sobre impulso. O impulso, ele é muito usado no dia a dia, né? É um termo muito comum que ele é usado. E o impulso, ele vai relacionar com a quantidade de movimento de um corpo. Então, existem duas medidas que a gente faz de um corpo. A gente pode medir a energia dele. Então, a energia ela está relacionada com o trabalho, né? E a quantidade de movimento está relacionada com o impulso. Então, são duas medidas diferentes. A energia, ela pode ser cinética ou potencial. Então, a energia cinética, ela pode ser convertida em energia potencial. Então, quando a gente mede a energia de um corpo, a gente mede a quantidade de energia que esse corpo tem para realizar trabalho ou para converter essa energia em outra forma de energia. Qual que é a capacidade de realizar trabalho que esse corpo tem. Quando a gente mede a quantidade de movimento de um corpo, a gente está medindo, na verdade, a dificuldade de tirar esse corpo da inércia. A inércia de um corpo não é só ele estar parado, é esse corpo também, ele mudar o estado de movimento dele. Então, qual que é a dificuldade em você tirar um corpo que está parado, do estado que ele está parado, colocar ele em movimento, ou você fazer um corpo que está parado, né? Desculpa, um corpo que está em movimento, ficar parado. Você mudar o estado de movimento dele. Então, a quantidade de movimento vai te falar isso. É o quanto de movimento esse corpo tem. Então, a gente chama essa medida de quantidade de movimento. A quantidade de movimento é a massa do corpo vezes a velocidade dele. Ou a velocidade que você quer colocar nele. Então, é assim, ó, qual que é a quantidade de movimento que eu preciso, né? Para poder colocar um caminhão em movimento. Então, eu posso medir a energia cinética que ele vai adquirir, a energia cinética que esse caminhão tem, eu posso medir a quantidade de movimento que esse caminhão precisa para poder colocar em movimento. Quando, por exemplo, eu tenho um acidente, eu vou calcular o impacto desse acidente pela quantidade de movimento, não pela energia dele. Então, não sei se vocês já viram o crash test. O crash test é um teste que é feito nos automóveis, né? Deixa eu colocar aqui para vocês. Tem vários vídeos na internet que demonstram, né, o crash test, né, dos carros, né, os carros que estão aí rodando no mercado hoje, de carros antigos também. Então, não sei se vocês já viram, né, esse teste ele é obrigatório hoje para os veículos mais, os veículos mais novos. É obrigatório que o carro seja aprovado, né, no crash test. Aí eles põem um bonequinho e vão fazer o crash test. Então, eles vão verificar a segurança do carro. Como que esse carro se comporta em relação a um impulso, quando ele sofre um impulso. Então, quando a gente tem uma colisão igual a essa, a gente não vai falar mais de energia. Quanto de energia passou nessa colisão? Não. Energia é uma coisa. Aqui o que a gente está falando é de impulso. É de impulso e quantidade de movimento. Então, qual que era a quantidade de movimento que o carro tinha a hora que ele bateu? Essa quantidade de movimento ela vai virar um impulso a hora que ele bate. Então, quando um carro bate no outro, ele está fazendo um impulso no carro. Olha lá, então vocês estão vendo aí o crash test do Fox, ó. Olha lá, então daí eles filmam como que o carro se comporta, como que esse carro distribui essa quantidade de movimento. Todo o impulso ele gera uma força, assim como todo trabalho tem uma força, o impulso também gera uma força. Como que esse carro distribui essa força? E essa força não pode chegar nos ocupantes, né? Porque se ela chegar nos ocupantes, aí você tem um sério risco de se machucar no acidente. Olha lá. Então aí ele está vendo como que essa força vai chegar lá nos ocupantes. Como que a força do impulso chega nos ocupantes. Isso que é o crash test. Então, ó, o crash test do Citroën C3, ó, que é o Citroën C3 antigo, não é o novo. Ó. Então, não pode chegar nos ocupantes, né? Esse daí, ó lá, do Peugeot 307, ó, 4 estrelas, no crash test. Olha
Ó, ele vai bater, bateu, ó. Vocês podem ver que a parte que está o ocupante ali, ela não amassa. Ele amassa a roda, amassa a frente. É essencial para o carro poder amassar, porque quanto mais ele amassa, melhor distribuída fica a energia, tá? Mais tempo de contato ele tem. E a gente vai ver que o tempo de contato é essencial para você diminuir a força que a pessoa vai sofrer durante o impacto. Ó, o Peugeot 206, ó, pegou 4 estrelas. Então aí tem os carros, né? Esses são o Honda Fit, ó, 4 estrelas também. Então eles filmam, né? E depois a gente vê em câmera lenta. Crash test. Vocês podem ver que tem várias câmeras, né? E de estilo, e por aí vão. Tem vários carros que eles vão fazendo aqui, ó. E o que eu queria mostrar para vocês é um crash test muito interessante que foi feito, ó, que foi feito entre o Chevrolet Malibu, né? Que é o Chevrolet Malibu, é um carro, né, que a Chevrolet faz atualmente com o Bel Air. Bel Air é o Chevrolet Malibu de 1959. E eles vão fazer um comparativo entre o acidente dos dois. Tem gente que fala assim, não, carro antigo é melhor, carro antigo não amassava, era de aço. Mas isso não é bom para os ocupantes, porque os carros antigos não eram planejados para ter uma boa distribuição do impulso que eles sofrem durante as colisões. Então, os dois carros aí, eles estão na mesma velocidade, ó, e olha o que vai acontecer numa colisão frontal. Então, eles pegaram um Bel Air antigo, ó, e vão colidir os dois frontalmente. Esse é o carro de 1959. Olha o que acontece. Vocês viram que o volante foi na cabeça do motorista, né? E o banco, ele se desprendeu, ó. Legal que voa uma calota ali do carro. Esse é o carro novo, ó. Olha o que vai acontecer. O Malibu. Fabricado em 2016. Olha lá, ó. O risco para o motorista é bem menor. Então, a distribuição do impulso que esse carro sofre durante uma colisão é bem melhor. O impulso, ele é melhor distribuído em toda a estrutura do carro. Ó. Ele não fica concentrado em um único ponto. Se você olhar ali, ó, o impulso no carro antigo, ele fica todo concentrado do lado do motorista no painel. O painel se desloca, né? Deixa eu só voltar na imagem aqui do Bel Air. O Bel Air é o carro antigo, né? Ó, se vocês olharem no Bel Air, ó, o impulso ele vai ficar todo distribuído, ó, no carro inteiro, ele não vai se distribuir só na frente. Então ele amassa o carro como um todo. Enquanto o carro mais novo, o impulso, a força do impulso, né? Que também tem gente que chama de impacto, né? O nome certo é impulso, não é impacto, tá? Vamos lá, vou voltar aqui. Ele fica distribuído só na frente do carro, ó. Então, olha o Bel Air, o carro antigo. Olha o volante dele. O que vai acontecer com o volante dele? Olha lá. O volante foi exatamente na cabeça do motorista. E o painel também se deslocou. Enquanto o carro mais novo, o painel não se desloca. O painel fica fixo. Olha lá, ó, se vocês olharem no carro mais novo, ó, na mesma marca, né? É o mesmo carro da mesma marca, só que com 56 anos de diferença, né, de fabricação de um para o outro. Um é de 2016, o outro carro é de 1959, né? Tem 40 e poucos anos aí de diferença. 40 não, 50 anos de diferença aí. 56 anos de diferença aí. Entre um carro e outro. Então esse vídeo aí mostra muito bem como que hoje em dia essas questões do impulso são muito estudadas. Então o impulso está relacionado com o quê? Com a quantidade de movimento. Se você pegar os carros mais antigos, eles têm mais massa.
Então, se você aumenta a massa, você aumenta também a quantidade de movimento desses carros. Ou seja, vai aumentar a quantidade de movimento, mas na hora que eles batem em alta velocidade, se você bater em pequena velocidade, ele não vai amassar. Mas se você bater em alta velocidade, eles não têm a capacidade de distribuir o impulso que eles vão sofrer. Então, nós podemos fazer duas medidas de um carro. A energia cinética, que é a energia que ele gastou para poder entrar em movimento, e a quantidade de movimento. A quantidade de movimento está falando assim, ó, qual que é a dificuldade de fazer esse carro parar? Qual que vai ser a força necessária para fazer esse carro parar? Quando a gente fala de energia cinética, a gente não vai falar de força. Qual que é a força que vai fazer esse carro parar? Mas quando a gente fala de quantidade de movimento, a gente consegue calcular qual que vai ser a gravidade de um acidente. Se esse carro bater, qual que é a força que ele vai fazer? E essa medida da força do acidente, né, a força do impacto, do contato, a gente chama de impulso. Então, o trabalho está relacionado com a energia. Então, a força, vezes o quanto de tempo que você ficou empurrando, vezes o deslocamento, é o trabalho. O trabalho, ele gera energia cinética. Então, o trabalho é uma medida de energia. Enquanto o impulso, ele é uma medida da quantidade de movimento. Qual que é a quantidade de movimento que esse carro passa quando ele bate? Qual que é a quantidade de movimento que esse carro vai passar? Então, o impulso é a força que vai ser aplicada pelo tempo de contato. Então, se esse carro bater, o que você tem que fazer? Você não vai calcular a energia, você vai calcular a quantidade de movimento e vai calcular o impulso. Qual que é o impulso, né, que esse carro teve? E aqui a gente vai calcular, né, o trabalho, que é a quantidade de energia. Então, o que a gente tem que separar? A gente tem que separar o impulso, que é a força vezes o tempo de contato, né, que, digamos assim, se bate, qual que é a força que ele vai fazer? E o trabalho é a força vezes o deslocamento, é a quantidade de energia que ele vai passar. Então, a gente pode calcular a quantidade de energia ou pode calcular o impulso. O impulso, tem gente que fala, né, o impacto, né? Mas, na verdade, a gente chama de impulso. Qual é o impulso que vai ser transferido? O impulso está relacionado com a quantidade de movimento. O trabalho, que é a força vezes o deslocamento, está relacionado com a energia. Bom, gente, alguma pergunta, alguma dúvida? Ana Paula, Camila, Gustavo, Jonas, Larissa, Lucas, Luiz Gustavo, Luiz Felipe, Maria Eduarda, Maria Luísa, Rafael, Rodrigo, Túlio. Alguma dúvida, alguma pergunta? Professor, eu tenho uma dúvida. Pode perguntar. A força realizada lá na equação para descobrir o impulso é a mesma quantidade de movimento? Da mesma maneira, ó, aqui está escrito errado. Deixa eu tirar o trabalho aqui. Você falou para mim, aqui é impulso. Então é assim, ó. A força vezes o tempo que ela ficou em contato é igual à quantidade de movimento que o corpo adquire. Então, a força vezes o tempo, você vai estar medindo, né? Se você pegar a força que você fez para empurrar alguma coisa e você multiplicar pelo tempo que você ficou empurrando, você vai calcular o impulso, e o impulso ele é igual à quantidade de movimento, a variação da quantidade de movimento do corpo. Se você pegar a força e multiplicar pela distância que você empurrou, você calculou o trabalho, e o trabalho é igual à variação da energia do corpo. Então, vocês estão vendo que é muito semelhante. Por isso que eu coloco as duas juntas, para vocês conseguirem separar, para vocês não confundirem o que é trabalho do que é impulso. Então, a força, vezes o tempo que você ficou empurrando, é o impulso, que vai ser a variação da quantidade de movimento. Essa medida aqui é exatamente igual à massa vezes a velocidade do corpo. E essa medida aqui, ó, vai ser igual à energia cinética que o corpo adquiriu. O trabalho está ligado com a energia cinética. Então, é a força vezes o deslocamento. Só que a energia cinética pode virar potencial. Agora, o impulso não tem impulso potencial. O impulso é o movimento dele. O impulso só tem um. Você entendeu, Maria Eduarda? Então, não é a força que é igual ao impulso. É a força vezes o tempo que você ficou empurrando. E a força vezes o tempo é igual ao impulso, e o impulso é igual à variação da quantidade de movimento.
Então, olha, tem duas maneiras de você calcular. Você pode calcular um impulso pela variação da quantidade de movimento, né, que é o quanto que aumentou a quantidade de movimento, ou você pode calcular um impulso pela força vezes o tempo que você ficou empurrando. Você entendeu, Maria Eduarda? Tudo certo? Se não tiver certo, pode perguntar. Então, ó, você tem que separar. Então, o impulso, ele não é a força. Ele é a força vezes o tempo que você ficou empurrando. E o trabalho é a força vezes a distância que você empurrou. Por quantos metros você ficou empurrando? Aí você calcula o trabalho. Se você multiplicar pelo tempo, você calcula o impulso. O impulso, ele vai ser igual à quantidade de movimento. E o trabalho, ele vai ser igual à energia cinética. Tá? Então, são medidas diferentes. Porque você pode empurrar por uma distância longa, mas ser rápido. Você pode empurrar por uma distância longa e ser demorado também. O tempo não tem nada a ver com a distância. Você pode empurrar devagar, pode empurrar rápido. Tanto faz. Então, aqui são medidas diferentes. A energia cinética, ela está relacionada com as medidas de energia, de gasto energético, né, que vai estar relacionado com matriz energética, e quantidade de movimento está relacionado com colisão. Ou que vai ser o impacto, né, o impulso dessa colisão. Então, são medidas diferentes que a gente faz. Bom, gente, mais alguma dúvida, alguma pergunta? Deixa eu ver a galerinha da aula. Hoje, 13 pessoas presentes. Ana Paula, Camila, Gustavo, Jonas, Larissa, Lucas, Luiz Gustavo, Luiz Felipe, Maria Eduarda, Maria Luísa, Rafael, Rodrigo e Túlio. Alguma dúvida, alguma pergunta? Então, vamos continuar então. Ó, peguem seus materiais aí. Essa ficha resumo, eu vou postar lá para vocês. Daqui a pouquinho eu já estou postando. E eu quero que vocês, para a gente poder resolver aqui junto. Ah, tá, deixa eu só tirar as respostas aqui para a gente poder resolver junto. Então, peguem seus materiais aí, para a gente poder resolver então. Peguem seus cadernos e afins, para que nós possamos resolver aí os exercícios juntos. Então, a primeira pergunta que eu faço para vocês, antes de começarmos, né? A primeira pergunta que eu faço para vocês é a seguinte. Se eu derrubar do alto de um prédio uma laranja e uma melancia, qual que vai cair primeiro no chão? Pergunta, vai lá. Enquete. Respondam a enquete aí para mim. Qual que vai cair primeiro no chão? A laranja ou a melancia? Qual cai primeiro no chão? Qual vai atingir o chão primeiro? A pergunta é boa. Muita gente erra. E ela é muito fácil de responder. Vamos lá. Só um respondeu? Vai lá, gente. Responde aí. O que vocês acham? Enquete, todo mundo participa. Para a gente poder começar aqui. Vamos lá. Quanto que vai dar aula? Deixa eu pegar aqui, então, as questões para a gente poder resolver. Deixa eu ver como é que está a enquete aqui. Olha, melancia. Ah, e nós vamos fazer... Então, nós vamos fazer a enquete por completa. Porque aqui nós temos dois corpos de massas diferentes que foram abandonados do repouso em queda livre. Ou seja, dois corpos de massas diferentes foram jogados do alto de um prédio ao mesmo tempo. E agora, essa experiência ela foi feita num túnel de vácuo, né? Acho que esse tubo de vácuo ele é usado para poder construir, né? Satélites e outros aparelhos que vão para o espaço para poder simular essa queda. Então, foi construído esse túnel de vácuo aqui, para simular o comportamento desses corpos, né, lá no espaço,
E aí, para poder simular isso, eles construíram esse túnel, onde eles testam, né? Olha, a caminhonete da laranja está passando na rua. Né? Onde eles testam, né? Espaçonaves, onde eles testam satélites. E eles aqui vão fazer um experimento, que é o experimento de Galileu. Eles vão soltar 2 objetos de massas diferentes, da mesma altura e ao mesmo tempo, e vão ver o que acontece. Olha lá, a Maria Luísa ali já percebeu mais ou menos o que vai acontecer, mas aqui é legal que eles vão perceber, vai dar para a gente ver certinho. E daí vai dar para a gente poder entender. Ó. Então, essa câmara aqui, ela é toda construída de aço, né? Toda revestida de aço, para não ter nenhum acidente, e eles conseguem sugar todo o ar que tem lá dentro. Então, quem fez essa experiência foi a BBC. Igual eu falei para vocês, essa câmara aí você usa para poder construir e testar satélites, né? E outros aparelhos de naves espaciais que vão para, né? Que vão para situações de onde você não tem ar, você tem baixíssimas pressões. Então, eles vão subir uma bola de boliche e várias penas, e vão soltar. Quem vai cair primeiro no chão? Óbvio que a hora que quando você solta, ó, a pena vai cair primeiro. Ó. A pena não, desculpa, a bola de boliche vai cair primeiro. Olha a pena, as plumas elas vão flutuando, né? Olha como é que vocês vão ver que as plumas elas ficam balançando, ó. A hora que você solta, olha o tanto que elas balançam. Elas vão caindo, ó lá. Você vê. A bola de boliche caindo e as plumas elas vão planando, né? Até chegar lá no chão. Agora eles vão fechar a câmara e vão retirar todo o ar que tem lá dentro. O tamanho da porta dela, né? Que na porta dela você tem que lembrar que tem que entrar uma nave espacial, tem que conseguir entrar aí dentro dessa câmara. Por isso que a porta é grande. Aí agora eles vão fechando, ó, fecharam ela e vão começar a sugar o ar. Então não tem como uma pessoa ficar lá dentro, né? Só se ela estivesse usando alguma roupa especial. Inclusive é nessa câmara que eles testam as roupas dos astronautas, né? Para ver se a roupa não oferece nenhum risco. Lá eles vão sugando todo o ar, vão tirando todo o ar que tem lá dentro. E agora, sem ar, eles vão soltar, ó. Olha o que vai acontecer. Não tem ar nenhum dentro dessa câmara agora, ó. Vocês estão vendo que a pena, as penas, né, elas nem se movem, elas ficam fixas, elas não planam, ó. Do jeito que você soltou elas lá de cima, elas vão caindo, ó. Elas não vão nem balançando. Olha que elas só vão mexer a hora que elas batem na superfície embaixo. A hora que elas chegam no chão, elas mexem um pouco. Caso contrário, do mesmo jeito que você soltou elas lá de cima, na mesma posição, elas vão descendo, ó. Elas nem vibram. Pronto, chegou. Agora, por que a pena vibra? Não é por causa que ela é mais leve, né? Por que a pena, quando você solta ela de um prédio, ela demora mais para cair? Não é porque ela é mais leve. Não tem nada a ver com a massa. Não tem nada a ver com o peso. Tem a ver com o atrito com o ar. A pena, ela tem mais atrito com o ar do que a bola de boliche. Então, a força do atrito com o ar faz a pena ficar planando. Agora, quando você não tem ar, as duas vão cair juntas. Não vai fazer diferença nenhuma. Um experimento que dá para a gente poder fazer em casa é você pode pegar uma folha de papel qualquer, não precisa pegar a folha do caderno, pode pegar a folha de propaganda política que eles vão jogar na porta aí da sua casa, né? Que os candidatos que ficam produzindo milhões, né, de papeizinhos, né? Eles acham que a gente vai votar neles por causa da quantidade de papeizinhos que você vê, né? Não por causa da integridade do candidato. E aí você pega um papelzinho desse daí e você solta ele do alto de uma janela sem dobrar. Sem dobrar, sem nada. Solta ele inteirinho. Aí você vai ver que ele demora para cair no chão. Depois você amassa e solta de novo, da mesma janela. Aí você vai ver
que ele vai levar menos tempo para chegar no chão. Então, se você soltar a folha de papel aberta do alto da janela, você vai ver que ela vai planando até chegar no chão, ela demora para chegar no chão. Se você amassar e fizer uma bolinha e soltar do alto da janela, você vai ver que chega mais rápido. Então, o tempo de queda diferente que acontece com os corpos é por causa do formato deles, porque eles têm força de atrito com o ar. Então, se você tirar o atrito dele com o ar, os dois vão cair ao mesmo tempo. Então, se você soltar, os dois vão, a tendência dos dois é de cair ao mesmo tempo. Eles só vão cair, né, em tempos diferentes se o atrito for diferente entre os dois. Tá? Mas a tendência é que eles caiam ao mesmo tempo. Agora, por que a melancia vai fazer mais estrago? Porque o corpo que tem maior massa, ele tem maior quantidade de movimento, então ele tem um maior impulso. Se ele tem um maior impulso, a hora que ele bate no chão, que ele bate na pessoa, ele faz um estrago maior também. Então, o impulso a gente vai medir aqui, ó, pela quantidade de movimento. Então, se eu aumento a massa, eu não preciso aumentar a velocidade, eu vou aumentar a quantidade de movimento sem mexer na velocidade. Então, os dois, quando chegarem ao chão, tanto a maçã, né, tanto a maçã, a laranja e a melancia, eles vão ter a mesma massa. Desculpa, eles vão chegar no chão, eles terão a mesma velocidade. Agora, o que eles não terão é a mesma quantidade de movimento. A melancia vai ter uma quantidade de movimento maior. Então, quem tem uma quantidade de movimento maior também, tem também um maior impulso. Então, se ele tem um maior impulso, ele causa mais estrago. Alguma dúvida, gente, dessa pergunta clássica de quem chega primeiro no chão? A Maria Luísa já tinha falado, né, no tubo de vácuo os dois caem, né, com a mesma velocidade. Então, assim, a tendência natural é cair com a mesma velocidade. Os corpos não caem com a mesma velocidade, não chegam no chão juntos, por causa da força de atrito. A força de atrito com o ar que segura eles. Tá? Gente, vocês conseguiram entender a ideia? Por que então que a melancia sempre vai fazer mais estrago? Não é porque ela tem mais massa, é porque ela vai ter maior quantidade de movimento. Então, quem que vai fazer mais estrago em você? É quem tem maior quantidade de movimento. Tudo certo? Ana Paula, Camila, Gustavo, Jonas, Lucas, Luiz Felipe, Maria Eduarda, Maria Luísa, Rafael, Rodrigo, Túlio. Tudo tranquilo, gente? Vocês entenderam essa ideia da quantidade de movimento? E da massa? Como é que você vai relacionar? Por exemplo, quem que faz mais estrago? Uma melancia caindo do alto de um prédio ou uma bala de revólver atirada a queima-roupa? Enquete de novo para vocês. Quem que vai fazer o maior estrago? O maior estrago você olha pela quantidade de movimento. O que acontece com a bala de revólver? Ela não tem muita massa igual a melancia, né? Mas ela tem muita velocidade. Então, a bala de revólver ela tem uma quantidade de movimento maior que a melancia, então ela consegue te fazer mais estrago. Então, o que vai te, digamos assim, o que vai te prejudicar, o que vai te ferir, o que vai machucar uma pessoa é a quantidade de movimento dela. É o impulso que ela sofreu, né? A quantidade de movimento que ela recebeu. Então, é isso que vai definir se a pessoa vai machucar ou não. É o impulso que ela vai sofrer. E aí existem umas técnicas que é para você diminuir o impulso. Por exemplo, se você saltar do alto de um prédio e cair em um colchão de ar, você diminui a força do impulso. Na próxima aula a gente vai ver um pouquinho sobre o que é diminuir a força do impulso. O colete à prova de balas que o policial usa, ele diminui a força do impulso. Então ele diminui a força do impulso e não deixa machucar o policial. Então, por exemplo, por que a bala ela vai fazer mal? A bala de revólver faz mais estrago que uma melancia? Porque ela tem a maior quantidade de movimento. Aí o que você faz, então, para poder diminuir esse impulso na pessoa? A gente tem que diminuir a força. Aí existem técnicas que diminuem a força do impulso. A gente fala assim, que você vai aumentar o tempo de contato. E daí, quando você aumenta o tempo de contato, você diminui a força, né, do impulso e você consegue fazer um estrago menor na pessoa. Mas é muito importante a gente ver isso daqui. O que machuca uma pessoa não é a energia e não é a velocidade, não é a massa. É a quantidade de movimento. A quantidade de movimento é a peça-chave. É o valor que você tem que utilizar nesses cálculos.
Quer dizer, a quantidade de movimento. É isso que você tem que medir. Então, vamos lá, então. Depois a gente vai ver que existe, né? Como você alterar. Então, a quantidade de movimento está relacionado com o impulso. Quando um corpo bate no outro, ele faz um impulso e passa a quantidade de movimento dele para o outro. Então, vamos ao próximo exercício aqui, na questão 2. A questão 2 é uma funcionária. Ela está trabalhando no supermercado de patins. E aí ela faz uma força lá para poder entrar em movimento. Tá? Ela vai fazer uma força para poder entrar em movimento. Então, a gente tem que calcular o impulso que ela faz para poder entrar em movimento. Então, se ela tem impulso, ela tem força. A energia cinética que ela adquiriu e a quantidade de movimento dela. Então, nós temos que calcular 3 coisas. O impulso, a quantidade de movimento e a energia cinética. O quanto de energia é a energia que ela gastou lá nos alimentos que ela consumiu. De onde que veio essa energia para ela poder entrar em movimento? Aí, o impulso e a quantidade de movimento estão relacionados com o impacto dela. Então, por exemplo, se ela bater numa criança, é pela quantidade de movimento que a gente vai ver o estrago que vai fazer na criança. O impulso que a criança vai sofrer, o impacto que ela vai sofrer. Então, vamos calcular aqui primeiro. Para a gente poder achar para a gente poder achar um impulso, a gente tem que achar a força que ela fez. E para a gente calcular a quantidade de movimento e a energia cinética, a gente tem que achar a velocidade. Então, primeiro eu vou pegar os dados que eu tenho aqui. Então, ela tem uma aceleração constante de 3 metros por segundo e ela ficou durante 2 segundos empurrando o corpo dela com essa aceleração. Então, eu quero calcular a velocidade que ela vai chegar. Então, quando a gente quer calcular a velocidade, a gente não precisa da massa, a gente precisa só da aceleração. Por isso que eu falei para vocês, não importa a massa. Todo mundo, na hora que cai, vai cair no chão com a mesma velocidade. Porque depende do quê? Da aceleração da gravidade e do tempo que ele ficou caindo. A aceleração da gravidade é igual para todo mundo, então todo mundo tem que cair ao mesmo tempo. Então, vamos calcular aqui a variação da velocidade. Substituam aqui nessa equação para mim, da aceleração. Então, aqui é facinho de substituir. A aceleração que a gente tem é a aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Peguem seus cadernos aí, para vocês fazerem. E o tempo que ela ficou acelerando? Ela ficou empurrando durante 2 segundos. Durante 2 segundos, ela ficou empurrando o corpo dela para que o patins entrasse em movimento. Falando nisso, tem alguém que anda de patins aí na turma? Tem algum patinador aí na turma? A gente pode pegar o 2 que está dividindo, passa ele multiplicando para cá. O Jonas já andou de patins. Então, é basicamente isso daqui. O patins você tem que fazer uma força, ele vai entrar em movimento, e aí, depois que ele entrou em movimento, você já deu impulso para ele. Você deu impulso para ele, ele já tem uma quantidade de movimento, aí você continua deslizando. É basicamente isso daqui. O Jonas já andou, ele já conhece. Então, você vai fazer uma força durante um intervalo de tempo. Você faz essa força, você gera um impulso. Você gerou um impulso, você vai ter uma quantidade de movimento. Aí você fica deslizando o restante do tempo. Vai lá, gente. Quanto que vai dar a variação da velocidade aqui? Calculem aí para mim. A aceleração é de 3 metros por segundo durante um tempo de 2 segundos. Ali, Maria Eduarda já calculou. Todo mundo já chegou na resposta da Maria Eduarda? Então, a variação da velocidade de 3 vezes 2 vai dar 6 metros por segundo. Então, a gente já encontrou a velocidade, né? Que é de 6 metros por segundo. Nós já sabemos, então, qual que é a velocidade da nossa patinadora do supermercado. Vocês já viram supermercado que tem gente que faz esse tipo de serviço? Ele fica andando de patins para poder levar informação de um lado para o outro, para poder olhar preço de produto na gôndola. Ele fica andando de patins dentro do supermercado. Eu acho legal, eu já fiz supermercado que tem esse funcionário. Aí ele fica andando de patins.
Aí um pede alguma coisa para ele, oh, vai lá, pega uma moeda de troco para mim. Aí ele pega o patinho, vai dentro do supermercado correndo lá onde ficam as moedas, né? Pega um saco de moeda para ele e traz. Então, tem esse funcionário. Nós encontramos aqui, ó, a velocidade, né, dessa patinadora aí. Deixa eu só deixar aqui a velocidade dessa patinadora, que é de 6 metros por segundo. Achei a velocidade, eu vou achar a força. Como é que eu vou achar agora a força dela? A força é fácil. Força resultante é massa vezes aceleração. Aqui eu relaciono a aceleração com a velocidade, aqui eu relaciono a aceleração com a força. Para conseguir essa aceleração, qual que é a força que ela teve que fazer? Então, a gente vai pegar aqui. A massa é de 60 quilogramas. Deixa eu só pegar aqui. Peraí. A massa ela é de 60 quilogramas. A massa é de 60 quilogramas. E a aceleração é de 3 metros por segundo ao quadrado. Quanto que vai dar a força resultante? Substituam aqui na equação para mim, ó. A massa dela é 60 quilogramas. Está aqui em cima, ó. 60 quilogramas. E a aceleração é de 3 metros por segundo ao quadrado. Calculem aí para mim. Qual que é a força que teve que ser feita, né, nela para poder entrar em movimento? Ó, 60 vezes 3, 180 newtons. Não esqueça de colocar a unidade de medida, Maridorna. Agora a gente vai calcular o impulso. Como é que a gente vai calcular um impulso? Ó, então a gente já calculou a velocidade, que é de 6 metros por segundo, que é a velocidade que ela está, e a gente já calculou a força resultante. A força resultante é de 180 newtons. Agora a gente vai calcular o impulso. O impulso, então, é a força vezes o tempo que ficou de contato. Ó. O tempo que ela ficou empurrando, ó, foi de 2 segundos. Ó. Então, ela ficou 2 segundos empurrando. Então, a força é de 180 newtons durante 2 segundos. Calculem aí para mim, ó, quanto que vai dar um impulso? Ó? A força é de 180 newtons por 2 segundos. Quanto que vai dar um impulso? Ó? Deixa eu marcar aqui para vocês. Ó. Quanto que vai dar um impulso agora? Vai lá, calculem o impulso aí para mim. Ó, ela teve que fazer uma força de 180 newtons durante 2 segundos. Ó, a Maria Luísa ali já calculou. Obrigado, Maria Luísa. Todo mundo conseguiu chegar na resposta dela? 180 vezes 2 são 360 newtons vezes segundos de impulso. É newton segundo que a gente fala. Então, são 360 newton-segundos de impulso. Se a gente quiser calcular o estrago que ela vai fazer numa criança, quando ela bater numa criança, essa patinadora, se ela se descuidar e bater numa criança, a gente calcula pelo impulso. Quanto que vai dar aqui de energia cinética agora? A velocidade dela é de 6 metros por segundo. Ó. Agora eu quero calcular a energia cinética. Então, a massa dela é de 60 quilogramas e a velocidade de 6 metros por segundo, que a gente já calculou lá em cima, a gente já sabe a velocidade. Quanto aqui, ó, a energia cinética dela? Calculem aí para mim a energia cinética. Ó, vou ajudar vocês aí a calcular. Então, a energia cinética ó, é a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. A massa é 60, a velocidade é 6. Então, vai ficar 60 vezes 6 ao quadrado dividido por 2. Então, primeiro você tem que fazer o 6 ao quadrado. Então, vai ficar 60 vezes 36, né? 6 vezes 6, 36, dividido por 2. Calculem aí para mim.
disso, ó. Eu gosto de fazer aqui, ó, 60 dividido por 2, ó, 60 dividido por 2 é 30. Vai ficar 30 vezes 36, 1.080 joules. Então, são 1.080 joules de energia. Então, ela gastou 1.080 joules de energia e fez um impulso de 360 newtons. O que aconteceu com ela? Ela saiu do repouso, né, que ela estava parada, e aumentou a velocidade dela para 6 metros por segundo. Então, a energia que ela gastou é essa, e o impulso que ela teve é esse daqui. Ela conseguiria gastar essa energia com um impulso diferente? Conseguiria. Tá? Então, não é porque ela gastou 1.080 joules que o impulso vai ficar 360 newtons por segundo. O impulso ele não está relacionado com a energia. O impulso está relacionado com a quantidade de movimento. Calculem para mim a quantidade de movimento agora. Ó. A massa é 60 kg e a velocidade é de 6 metros por segundo. Calculem aí para mim. Quanto que vai dar? A quantidade de movimento é a massa, né? Que é 60 vezes 6. Que vai dar 360 newtons vezes segundo. Olha só, a quantidade de movimento dele ficou exatamente igual ao impulso que ele sofreu. Então, o impulso ele sempre está relacionado com a variação da quantidade de movimento. Quanto que a quantidade de movimento vai aumentar? Está relacionado com o impulso. Tá? E a energia é a energia necessária para poder gerar esse impulso. Então, a gente pode falar assim, ó, eu preciso de energia para gerar um impulso, eu gerei um impulso, eu gero uma velocidade. A gente pode fazer essa relação. Bom, gente, alguma dúvida em relação a essa questão? Alguma pergunta? Ana Paula, Camila, Gustavo, Jonas, Lucas, Luiz Felipe, Maria Eduarda, Maria Luísa, Rafael, Rodrigo, Túlio. Podemos continuar? Bom, então, não tendo nenhuma dúvida, vamos continuar. A questão 2 vai trazer para nós este gráfico aí. Então, é um gráfico que ele vai mostrar a força que foi aplicada e o tempo. Então, o tempo ele começa a marcar aqui desde o 0. Ele marca do 0 até o 8. E a força que foi aplicada. Então, no tempo 0, na hora que ele apertou o cronômetro, não começou a fazer força ainda. Começou a fazer força, o cronômetro já estava marcando no 2. Ó. A força começa aqui no 2. Tá? No tempo de 2 segundos, ele começa a fazer uma força de 2 newtons. E aí, ele pergunta aqui para a gente o seguinte, ó. Durante todo o tempo de um intervalo considerado, que é de 2 até o 8, do 2 até o 6, ó, que é o tempo que a força está atuando, tá vendo que a linha aqui está pontilhada? Ó? Linha pontilhada quer dizer que é só indicativo, não faz parte do gráfico. Então, aqui, ó, a força foi uma força de valor de 2 newtons, olha aqui para vocês verem, ó, durante o tempo de 2, 4 e 6 segundos. Ó. Então, eu quero calcular aqui o sentido dessa força resultante aparece inalterado. Nessas condições, calcule o impulso e a quantidade de movimento. Então, primeiro vamos calcular o impulso. O impulso é a força realizada. Quanto que vale a força? Eu vou olhar nesse eixo aqui do gráfico, ó, no eixo que está na vertical. Então, é uma força de 2 newtons. Posso colocar aqui já, ó. É só fazer a leitura do gráfico, ó, a força de 2 newtons. E aqui é o tempo. Por quanto tempo essa força ficou atuando? Ela ficou atuando dos 2 segundos até os 6 segundos. Então, o tempo a gente calcula assim, ó, 6 menos 2. 6 menos 2 dará 4 segundos de tempo de força sendo realizado, ó, que é o 2, 3, 4, 5, 6 segundos. Então, é 6 menos 2. A força começou a atuar no tempo de 2 segundos. Ela não começou a atuar no tempo de 0 segundos. Tá? Tomem cuidado com isso. Então, o tempo aqui a gente mede, ó, de onde ela parou até onde ela começou. Ela parou no 6 e ela começou no 2. E aí a gente calcula um impulso, que é a força de 2 newtons durante um tempo de 4 segundos. Calculem o impulso aí para mim, ó. Vejam quanto que vai dar.
Exato, ó. Maria Eduarda já fez. Quando todo mundo conseguiu chegar na resposta da Maria Eduarda, 2 vezes 4 vai dar 8, né? É bem simples, ó. 8 newtons vezes segundos. E agora, quanto que vai dar a quantidade de movimento? A quantidade de movimento, a variação da quantidade de movimento, é igual ao impulso. Então, a gente não precisa fazer conta, a gente não precisa saber da velocidade. Se a gente sabe o impulso, a variação da quantidade de movimento é exatamente igual, é 8 newtons por segundo. Nós não precisamos fazer conta para poder calcular isso. Então, quanto que aumentou ou diminuiu, né, o impulso desse corpo? Esse corpo foi empurrado, né? Se ele foi empurrado, então o impulso aumentou. O impulso fez aumentar a quantidade de movimento. Esse corpo ele recebeu um impulso. Ele não fez impulso, ele não bateu em alguma coisa. Ele recebeu um impulso. Então, se ele recebeu um impulso, ele, né, recebeu uma quantidade de movimento de 8 newtons vezes segundos. Queridos, tudo tranquilo? Podemos continuar? Então, esse aqui é um exemplo que tem um gráfico da força, né? Podemos continuar, queridos? Alguma dúvida, alguma pergunta? Ana Paula, Camila, Gustavo, Jonas, Lucas, Luiz Felipe, Maria Eduarda, Maria Luísa, Rafael, Túlio. Vamos continuando. Então, a quantidade, né, de impulso que um corpo faz é a quantidade de movimento que ele varia, que ele perde ou que ele recebe, aí, no caso. Então, nós temos aí atividades, né, para vocês entregarem para mim. O que vocês vão fazer para mim? Vocês vão pegar para mim e vão calcular a quantidade de impulso de um carro a velocidade de 100 km por hora, né, e um caminhão a velocidade de 100 km, de 60 km por hora. Para vocês acharem a massa do carro, vocês podem digitar na internet, ó. Vocês podem colocar aqui na internet, ó, por exemplo, ó, massa do... e põe o modelo do carro que vocês vão escolher. Do Volkswagen Gol. Qual vai ser a massa do Volkswagen Gol? Então, se vocês colocarem aqui na internet, ó, vocês vão achar as fichas técnicas dos carros, né? Por exemplo, ou põe assim, ó, ficha técnica, é melhor vocês colocarem ficha técnica. Ó. A ficha técnica de um carro, de um caminhão, de uma máquina, é a ficha que vai trazer as informações. Ó. Então, ó, do Volkswagen Gol, vocês podem escolher o modelo, né? E a hora que vocês entram aqui, ó, por exemplo, entrar nessa ficha aqui. Ó, é legal vocês entrarem na ficha, por exemplo, do UOL. Entrei aqui no UOL, né, que é um site da editora Abril, mas confiável, né? Procure uma fonte confiável. Ele vai trazer a ficha técnica. Esse aqui é aquele Gol antigo, né? Aquele Gol quadrado, que eles falam, né? Tem gente que chama de Gol geladeira. E aqui tem a ficha técnica dele. Então, se você olhar aqui, vai ter a massa desse carro, né? Olha lá, ó. A massa dele está aqui, ó. 934 quilos de massa. Então, vocês encontram na internet, tá? Vocês encontram facilmente a massa dos carros. Tá? Então, vocês que vão escolher o carro que vocês vão calcular. Não esqueçam de colocar os ocupantes no carro, quantas pessoas tem no carro. Por causa do seguinte, a massa que eles colocam na ficha técnica é a massa do carro vazio. É a massa do carro sem ocupantes. Então, vocês têm que colocar, somar, né, a essa massa, a massa dos ocupantes do carro. Então, vocês vão escolher um carro e um caminhão e vão calcular a quantidade de movimento deles. Vocês que escolhem também o modelo do caminhão, fiquem à vontade. Então, o automóvel ele vai estar a 100 km por hora. O caminhão vai estar na velocidade de 60 km por hora. Vocês vão calcular para mim a quantidade de movimento de cada um. Para que vocês possam calcular o impulso que eles vão gerar se eles baterem. Quanto de impulso que eles geram na hora que eles batem? Tanto o carro a 100 km por hora, vocês vão calcular, vão escolher um modelo de carro, vão encontrar a massa desse carro e vão calcular. E o caminhão também. Vocês vão entrar na internet, vão escolher a massa, o modelo de caminhão que vocês querem, vão colocar lá a massa do caminhão. Lembrando que esse caminhão tem que estar carregado, então vocês têm que colocar a massa da carga que vocês vão estar levando, né? Quantos quilos de carga vocês estão levando.
E daí vocês vão ter o comparativo da quantidade de movimento de cada um. Qual que vai ter uma quantidade de movimento maior? E daí, quem tem uma maior quantidade de movimento também gera um maior impulso. Ou seja, ele gera um maior estrago se ele bater em alguma coisa. E aí vocês podem produzir para mim um texto ou uma vídeo-reportagem, vocês podem fazer em vídeo, semelhante a uma reportagem informativa. Como se vocês estivessem informando as pessoas, esclarecendo a diferença do impulso gerado na colisão dos dois veículos. Por que, que o caminhão vai fazer mais estrago? Por que, que o carro vai fazer mais estrago? Então, vocês vão fazer como se fossem aquelas reportagens informativas, né? Mostrando para as pessoas os riscos, né? E as diferenças entre a colisão de um carro e de um caminhão. E aí, vocês podem, né, tanto fazer um texto quanto uma vídeo-reportagem. Tá? Vocês podem tanto fazer um texto quanto um vídeo. Ah, não, Maria Eduarda, não, na atividade anterior não, na atividade anterior aqui não tem a massa. Ó. Então, a gente não precisa da massa, né, para calcular a quantidade de movimento, se nós temos o impulso. Se a gente tem o impulso, a gente já tem a variação da quantidade de movimento. Nós não precisamos da massa. Ó. Se você olhar aqui no item anterior, ó, a quantidade de movimento é de 360 newtons por segundo, e o impulso também dá 360 newtons por segundo. Tá? Então, não precisa, né? Era essa a pergunta, Maria Eduarda? É que eu não vi sua pergunta. Isso, na atividade anterior, isso não precisa. Se você sabe o impulso, você sabe a variação da quantidade de movimento. Aí você não precisa nem da massa, nem da velocidade. Então, as duas grandezas, né, tanto o impulso quanto a quantidade de movimento, elas estão muito relacionadas. A quantidade de movimento você calcula pela massa e pela velocidade, e o impulso você calcula pela força vezes o tempo que ele ficou em contato. Mas os dois, né, sempre vão dar o mesmo valor. São duas maneiras diferentes de calcular a mesma coisa. Tá? Então, vocês entenderam o que é para vocês fazerem aqui? Vocês vão falar a diferença, né, na colisão dos dois, de um carro a 100 km por hora e de um caminhão a 60 km por hora. Aí vocês podem fazer um texto ou um vídeo, o que vocês acharem mais fácil. Aí o vídeo, vocês podem postar lá, né, no Google Sala de Aula, para a gente poder testar lá as postagens de vídeo para ver se está certo. Vocês podem tanto fazer o texto quanto o vídeo. Queridos, alguma dúvida, alguma pergunta? Ana Paula, Camila, Gustavo, Jonas, Lucas, Luiz Felipe, Maria Eduarda, Maria Luísa, Rafael, Túlio. Alguma dúvida? Vocês entenderam o que é para fazer? Vocês vão calcular a quantidade de movimento do carro e do caminhão. Vocês vão escolher o carro e vocês vão escolher o caminhão. Vocês escolhem ambos. Aí depois vocês vão fazer um texto para mim falando sobre o risco dos acidentes, né? Risco do acidente do caminhão, qual que é a diferença, qual que faz mais estrago, o caminhão ou o carro. Tá? O caminhão a 60 km por hora ou o carro a 100 km por hora, qual que vai fazer mais estrago, qual que vai ser mais prejudicial. Bom, gente, não tendo nenhuma dúvida, qualquer dúvida vocês podem ficar à vontade, vocês podem perguntar aí pelo WhatsApp, a gente vai respondendo de acordo com que as perguntas forem chegando. E por hoje é só, até a próxima terça-feira, né? Neste mesmo horário, né? Às 9h30 aí, no mesmo link também. Então, tchau, tchau, gente, fiquem com Deus. Tchau, Maria Luísa. Tchau, Rafael. Tchau, Jonas.